Temos o mapa, 12 de maio, nascimento, ano, desconsiderem, é um mapa escolhido especificamente para certos aspectos, é para atender aquele grupo que está fazendo o estudo e que me pediram para fazer as análises astrológicas. Essa pessoa é uma outra pessoa de Touro com ascendente aquário. Um sol de terceira casa, a pessoa dá muita atenção para o que ela faz todos os dias. Isso ocupa muito espaço do HD dela. Então a gente vai descobrindo ao longo do tempo que, por algum motivo, quando ela ainda era criança, as rotinas elas eram tumultuadas por algum motivo. E essa pessoa identificou que uma vida assim não serve, então ela teria que ter um certo foco nisso. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa necessidade de organizar bem a rotina dela, ao mesmo tempo ela tem uma dificuldade com relação ao ascendente, que é um aquário, a princípio super bom, porque é criativo, mas é muito rebelde aquário. E aí ela tem uma lua em aquário na 12, ou seja, conteúdos emocionais influenciam na vida dela, no dia a dia dela, como ela se sente e como são as rotinas dela. Então, ela está tendo uma dificuldade de, sim, ter a percepção de observar as rotinas do dia a dia, mas colocar essas perspectivas em algo mais amplo e que traga mais satisfação para ela. Então, o quanto ela se sente segura. Ela tem a questão da criatividade, que sugere que ela pode produzir alguma mudança importante nessa área. Ela tem a questão a possibilidade de receber remunerações ou prêmios a qualquer momento. E ela tem ela gostaria de ser mais reconhecida pelo esforço que ela faz, e é bastante, mas ela não tem esse reconhecimento. A questão, ela já teve um filho, e esse filho, em função dela ser muito nova, acabou sendo criado por uma outra pessoa, e essa criança nunca perdoou ela por ter sido mãe tão nova e ter deixado. Então ela tem uma dificuldade de lidar com esse assunto com relação à criança. Mas a minha sugestão para ela foi dar um bom exemplo, seja uma pessoa correta, que o filho vai entender ao longo do tempo, ele vai crescendo, vai amadurecendo e vai mudando os conceitos que ele tem com relação ao que aconteceu. Em relação a relacionamentos, ela fantasia. Ela busca relacionamento com uma pessoa mas é muito idealizado. Não é idealizado, né, digamos, na média, é muito idealizado. E quando ela faz isso, dura 3 meses e termina. Porque ela começa a ver o dia a dia, e efetivamente o dia a dia muitas vezes não é muito legal, ou nada legal, e aí cria um problema. O lado bom é que ela trabalha tanto, tem tanta força, se dedica tanto, que muita gente quer fazer parcerias com ela para trabalhar. E aí nessa dimensão, se ela souber medir o quanto ela pode ter de parcerias para trabalho, estabelecendo as relações saudáveis entre essas pessoas e ela, as coisas podem dar certo. Ela precisa investir em conhecimento, o crescimento dela, ela precisa investir em conhecimento porque ela vai precisar, no futuro próximo, fazer algumas mudanças na vida dela. Ponto. A necessidade de crescer dela, profissionalmente falando, é limitado, porque ela tem um aspecto que diz: tu só vai crescer quando tu dominar completamente o que tu faz, mas dominar de verdade. Então fica essa necessidade de ser atendida, e ao mesmo tempo ela muito envolvida com a rotina, não é se perdendo com a rotina, ela presta atenção só nas rotinas, ela fica presa ali naquela situação de prestar atenção na rotina dela que ela tem que fazer. A sugestão que me parece razoável é essa sensibilidade que ela tem, por ter passado pelo que ela passou, criou muita empatia. Então é bem natural as pessoas virem conversar com ela sobre o problema. Ela tem a tendência de somatizar esse problema, os problemas dos outros.
A minha sugestão foi que ela aprenda a escutar as pessoas sem envolver intimamente com o que está acontecendo, compreender que o que a pessoa está passando é um processo da pessoa e que ela não tem que entrar nisso. Mas ela tem dificuldade de resistir a esse impulso. Saúde e sucesso, até a próxima.